Olá, pessoal. Mais um encontro, né, sobre a nossa disciplina Análise de Custos. E hoje nós vamos abordar, então, a composição, características e estrutura dos sistemas de custeios, né, dos mais assim utilizados, né, sistemas de custeio. Então, a gente tem por objetivo conceituar os métodos de custeio mais frequentes, né, demonstrar as características de cada modelo de custeio e demonstrar a estrutura básica do sistema de custeio. Tá? Então, esses são os três objetivos que iremos abordar nesta videoaula. Bom, em termos de conceitos gerais, né, existem dois sistemas de custeio que são os mais tradicionais, são os mais utilizados, os mais empregados, que é o sistema é, de, de custeio por absorção, ou também conhecido como custeio integral. Né? No custeio por absorção, todos os custos são alocados aos produtos, sejam os custos fixos ou variáveis, diretos ou indiretos, portanto, todos os custos. E as despesas são separadas, né? Não são alocadas aos custos. Então, aqui o produto recebe, né, absorve todos os custos de produção, seja eles diretos ou indiretos, fixos ou variáveis. O custeio marginal, também mais conhecido como custeio direto ou custeio variável, né, ele já tem uma diferença. Ele apenas aloca-se aos produtos os custos e despesas variáveis. Né? Por que é chamado de custeio marginal? Porque o custeio marginal ele nos leva a encontrar o que a gente chama de margem de contribuição de cada produto. E tem também o sistema, né, que é um sistema mais recente, um sistema mais novo, né, que surgiu mais em função da evolução dos recursos tecnológicos de informática, que é chamado é, custeio por atividade, ou custeio baseado em atividades, ou custeio ABC ou custeio ABC. Tá? Então é um sistema mais recente, né, que desenvolvido mais recentemente. E esses três sistemas, eles apresentam características próprias, né? Ou seja, ele tem características e maneiras de ser utilizado de formas bem peculiares, bem próprias, mas não são necessariamente, né, rivais, né, ou excludentes, ou seja, um não exclui o outro. Por exemplo, se a gente for utilizar o custeio marginal, né, para alocação de custos, eu vou ter problema com a legislação do imposto de renda. Então, eu tenho que adequar, por exemplo, esses resultados depois ao modelo de custeio por absorção. Então, você vê que a gente acaba utilizando os dois, né, para atender aí uma questão da legislação tributária. Sistemas convencionais de custeio marginal e integral, né? Ou seja, eles se caracterizam, né, que seria o marginal integral, seria o custeio por absorção e o custeio variável, né, o custeio direto. Eles se caracterizam na essência pela setorização dos custos. Então são criados centros de custos onde esses custos são alocados, né? Então seriam os centros responsáveis por cada etapa de custos. É, Setorizado uma vez esses custos, né, eles então são rateados para o centro de atividade fina, que seria o centro o processo de fabricação. Né? E a etapa final é repassar os custos aos produtos ou serviços. Isso utiliza de alguns critérios, né, para fazer esse rateio dos custos. Né? Normalmente são em razão de volume de sua produção. Né? Então, ou volume de produção, ou horas máquinas, ou hora homens, ou consumo de matéria-prima. Ou seja, são vários aí os critérios que podem ser utilizados para fazer o rateio desses custos. Né? Então, esse acaba sendo repassado aos custos. Por exemplo, aqui nós temos esse fluxograma, né, que mostra isso. Então a gente tem aqui um setor que seria o setor de apoio, né? Então tem aqui os recursos de apoio, né, para funcionamento da indústria, né? Por exemplo, no setor de apoio, você teria, por exemplo, o setor de manutenção da fábrica, né? Ele não é um setor de produção, ele não é um setor administrativo, ele é um setor que dá apoio para a produção, ou seja, ele está lá para prestar, né, manutenção, né, ao maquinário, por exemplo.
Aí tem os recursos produtivos, que aí você tem todo o maquinário produtivo, que aí sim você tem atividade fim, tá? E tem aí a área administrativa, os recursos administrativos, por exemplo, a administração da fábrica, né? A administração da fábrica não é a administração da empresa, administra apenas a fábrica. Então eu tenho, por exemplo, o pessoal lá do almoxarifado, o pessoal que faz toda a parte administrativa. Então, e aí isso tudo são centros de custos, né? Então você tem um centro de apoio, né? Então esse centro de apoio pode ter um, dois ou três divisões dentro, ter várias divisões dentro. Cada centro desse tem as suas divisões lá dentro, né? E aí os custos, né, os recursos e os custos que são dos centros de atividade, dos centros produtivos, eles já vão direto para o centro de atividade, que são os insumos operacionais. E aí, por exemplo, aqui na área de produção, a gente vai jogar então os custos dos outros centros, né? Então isso aqui é feito rateio. Para alocar o custo disso aqui ao produto A, B ou C, eu vou ter que usar de algum critério. Da mesma forma, os custos desse centro administrativo serão também utilizados rateios para alocar aos produtos que estão sendo fabricados aqui dentro desse centro de atividade fim. Por exemplo, se eu tiver o produto 10, 11 e 12, quanto que eu vou atribuir a cada um desses produtos, desses custos aqui? Para isso, então, eu vou utilizar de um critério de rateio, ou seja, o volume de matéria-prima consumida, ou a quantidade de horas máquina, ou a quantidade de homens máquinas, né? Ou seja, o valor da mão de obra, ou outro critério aí que possa ser o mais adequado. E geralmente, né, principalmente aí quando se fala de custeio por absorção, né, existe uma crítica sobre esse sistema que quando a gente vai utilizar o critério de rateio, nem sempre os critérios são muito objetivos, eles acabam sendo às vezes um critério um pouco arbitrário, né? Ou seja, ele não é você não acaba não fazendo, vamos dizer assim, um rateio de uma forma justa, né? Então existe uma certa arbitrariedade. Isso é uma crítica que recebe, né, o sistema de custeio por absorção. Isso acaba sendo, portanto, uma das suas desvantagens ou deficiência. E aí, após alocado tudo isso, então eu tenho o produto ou serviço, né, pronto, já com os respectivos custos alocados a esses produtos. Então é assim que funciona, tá? No sistema ABC, né, que é o outro sistema, é um pouco mais complexo, é um pouco mais elaborado, né, existe uma certa complexidade. Aqui é diferente, né? Logicamente eu tenho centros, né? Logicamente eu tenho os centros, né? Os centros de apoio, os centros de recursos produtivos e os administrativos. Da mesma forma eu tenho aqui, né, os departamentos, né, ou as divisões em cada um desses departamentos. E aí, o que o sistema ABC faz? Ele procura, então, segregar, né, aquilo que é atividade fim, né, e o que é atividade meio, ou atividade que não são atividades fins, né? E, logicamente, ele procura sempre, né, vamos assim dizer, reduzir o custo ou eliminar o custo das atividades que não são atividades fim. Ou mais especificamente, ou seja, quais as atividades que geram resultados, né, e daquelas que não geram resultados. Ou seja, ele procura sempre reduzir ou eliminar aquelas atividades que não geram resultado ou que não agregam valor ao produto. E aí então eu tenho os direcionadores de custos, né? Esses direcionadores de custos, né, que é baseado então nas atividades, vai então para as unidades de negócios, né? E aí então eu vou ter o custo por unidade de negócio. Logicamente, eu tenho que avaliar se essas unidades de negócio são unidades que agregam valor. Se não for a unidade que agrega valor, a intenção do sistema é reduzir ou eliminar, né, esses custos. E aí sim eu tenho o custo final de produção. E o preço do produto não está relacionado com o custo, ele está relacionado com a ideia de valor, ou seja, eu vou atribuir o preço ao meu produto não pelo quanto ele custou ou pelo, sei lá, pela questão de mercado, mas sim pela percepção de valor, né, que esse produto tem, né?
Por exemplo, existem produtos que é, ele tem o seu preço em função do, 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 do valor intrínseco que ele representa, né? Por exemplo, você vai comprar esse produto de tecnologia, por exemplo, smartphone, né? Então você tem smartphone, por exemplo, da Apple, que vale, né, que custa um valor assim absurdo, né, em relação a outras marcas ou modelos. Será que isso é em função do custo, esse preço é em função do custo de produção? Com certeza não. É muito mais em função da percepção de valor, né, que o mercado atribui isso, né, atribui a esse produto. Então, acaba sendo, o preço acaba sendo em função de valor e não a questão de mercado ou a questão de quanto custou produzir. Sistema de custeio integral ou por absorção em termos de características desses sistemas de custeio. Então, o sistema integral por absorção, ele caracteriza pela apropriação de todos os custos ou produtos, né? Que, aquilo que eu já disse, seja eles variáveis, fixos, diretos ou indiretos, né? Então, é por isso que é chamado de integral. Então, todos os custos são alocados aos produtos. Com isso, então, obtém-se o custo total, né, do produto ou serviço, né? Logicamente, isso também se aplica à área de serviço, não só na indústria, tá? Com base no custo total, então se adiciona o resultado desejado, ou seja, o lucro. Logicamente, não é adicionado aí só o lucro, você adiciona também os impostos, né? Então, por exemplo, na indústria a gente tem o IPI, né, o Imposto sobre Produtos Industrializados, tem o ICMS, né, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, tem também outros impostos que incidem diretamente sobre o valor do produto, como PIS e COFINS. Então, eu também adiciono, né, esses percentuais sobre esse valor de custo para se obter o preço de venda, tá? Tem vantagens e desvantagens, tá? Ou seja, uma das desvantagens é aquilo que eu disse já anteriormente, ou seja, se você tem uma parcela de custos fixos muito elevados, né, então esse custo fixo ele precisa ser rateado, né, ser distribuído aos produtos. E aí, isso, em função de critérios de rateio arbitrário, isso acaba levando a um supercusteamento ou um subcusteamento desse produto. Ou seja, pode haver uma distribuição, né, um rateio desses custos de uma forma que não é considerada uma forma justa ou perfeita, né? Então, isso é um dos problemas que o sistema de custeio por absorção pode apresentar, que é a utilização de critérios arbitrários. E aí, a situação do produto, né? Se a empresa fabrica um único produto, então não tem problema nenhum, porque todos os custos vão ser absorvidos por esse produto. Então aí não há nenhum problema, né? Então isso já seria uma vantagem quando a empresa produz um único produto. Então ela já pode direto utilizar o custeio por absorção, não vai fazer muito sentido utilizar outro sistema, tá? Ainda sobre as características do custeio por absorção, né, em termos de vantagem e desvantagem, né, a situação do produto, bom, isso já foi falado. O comportamento competitivo, né, se eu tenho uma empresa que tem um comportamento competitivo ou monopolista, né, então nessa opção é melhor utilizar o custeio por absorção, porque aí eu tenho o custo total do produto e em cima desse custo eu vou atribuir o preço. Uma vez que se é monopolista, o consumidor não tem alternativa, ou seja, ele vai ter que aceitar o preço imposto pelo fabricante. A gente tem um exemplo muito claro, por exemplo, do combustível, né? A Petrobras ela tem o monopólio do refino, então ela dita o preço. Tá? Então, quando ela dita o preço do combustível, a gente não tem para onde correr. Né? O consumidor não tem para onde correr. Então, isso é um tipo de mercado monopolista. Né? Então, ela acaba ditando o preço, como ela não tem concorrência, não é o mercado que vai dizer o preço. Sim, ela que vai ditar o preço. Né? Se é uma empresa que vai trabalhar com novos produtos, portanto, não existe, né, um parâmetro de preço no mercado ou uma concorrência já estabelecida,
Então, o custeio integral ele pode ser o parâmetro inicial. Então, eu tenho toda a produção baseada no custo total, né? E aí, em cima desse custo total, eu vou adicionar a margem de lucro que a empresa pretende, mais os impostos, e aí eu tenho o preço de venda. Então, eu não vou olhar para o mercado porque não existe parâmetro, não há concorrência, né? Empresas líderes de mercado também, né? Ou seja, acaba sendo aquelas empresas que por sua liderança ela acaba estabelecendo o preço, né, no mercado e as outras acabam seguindo esse preço porque não são as líderes, né? Então ela também pode usar desse sistema de de custeio por absorção, desculpa, tá? Então nessa condição também ele tem essa vantagem, tá? Já o custeio marginal ou o custeio direto variável, em termos de característica, né? Então, o produto ou o serviço, ele é responsável apenas pelos custos e despesas variáveis que geram. Então, ele não assume aí os custos fixos, né? Os custos e despesas fixas. Ele só absorve, né, vamos assim dizer, apenas os custos e despesas variáveis, tá? Então, isso aí isso por quê? Porque os custos e despesas variáveis, eles variam conforme o volume de produção, né? Ou seja, eles aparecem ou desaparecem em função da existência ou não do produto. Se eu não tenho produção, eu não tenho custo variável. Se eu tenho produção, eu passo a ter custo variável. Então, se eu não tenho produção, eu não tenho consumo de matéria-prima, né? Se eu não tenho produção, eu não tenho consumo de outros insumos, tá? Então, é em função disso que gira aí o sistema de custeio marginal. Os custos e despesas variáveis, portanto, eles constituem a responsabilidade de um produto ou serviço, né? Demais custos e despesas, eles são estruturais, ou seja, os custos de despesa fixos são os custos relacionados à parte estrutural, né? Então, assim, independente da produção, né, se há ou não produção, esses custos, né, como eles estão relacionados à parte da estrutura da empresa, eles não vão deixar de existir, né? Então, por exemplo, não tem produção, o setor de contabilidade não vai fechar, né? É uma despesa fixa. O setor financeiro não vai fechar, o departamento pessoal não vai fechar, tá? Então, é por isso que são chamados de custos fixos. Independente da produção ou não, eles sempre vão estar lá, eles sempre vão existir, tá? E os custos e despesas variáveis, então, são alocados aos produtos e serviços, tá? E, portanto, não existe aí um conceito de custo total, a exemplo do que acontece no custeio por absorção, tá? Ainda, né, características do custeio marginal, em função da existência de um custo variável, né, isso nos leva à margem de contribuição, né, do produto ou serviço, tá? Ou seja, o que é a margem de contribuição, né? Ela é o quanto que cada produto, né, contribui para pagar o custo fixo e as despesas fixas e quanto que sobra para o resultado, né? Então, a margem de contribuição decorre do comparativo do preço de venda, né, que é mais em função do mercado do que do custo, no caso desse método de custeio, com o custo variável desse produto, tá? Então, quando eu pego o preço de venda, né, e comparo ele com os custos e despesas variáveis, eu estou obtendo então a margem de contribuição. Então, quanto que esse valor contribui, né, o quanto que cada produto contribui para pagar os custos e as despesas fixas e ainda gerar resultado. Tá, já falei aqui, né? Então é isso que eu estava explicando, né? Ou seja, a parcela né, que cada produto contribui para a cobertura dos custos fixos e despesas, né, na formação do resultado da empresa. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Então aqui tem o produto A e o produto B, né? Então eu tenho o preço de venda, eu vou aqui tirar o custo e as despesas variáveis, eu tenho a margem de contribuição do A, né, a margem de contribuição do B, né? E aí, então, eu tenho a margem de contribuição total, né? Então, eu tenho aqui, vamos dizer assim, um reservatório, né?
de margem de contribuição. Logicamente, eu tenho que analisar o ponto de equilíbrio, né? O que, que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é onde a receita e todos os custos e despesas, né? É, dá o ponto em que o lucro é igual a zero. Então, quando eu chego nesse ponto, eu tenho chamado o ponto de equilíbrio. Isso é assunto que a gente vai abordar mais adiante. E aí, então, eu tenho o resultado, né? Aí eu vou tirar os custos fixos, né? E aí, então, eu tenho, né, o resultado menos os custos fixos, eu tenho, então, o meu reservatório, né, de custo fixo e de resultados, tá? Ainda sobre característica, né, em termos de vantagens e desvantagens, né, então o sistema é voltado ao mercado, portanto ele é mais adequado em relação ao custeio integral. Então, assim, essa é uma das vantagens do custeio variável em relação ao custeio por absorção, tá? Por exemplo, é voltado para empresas que são mais competitivas, né? Então eu preciso minimizar meu custo de forma tal que eu tenha preço competitivo, porque eu vou formar preço não com base no custo, mas no sim, enquanto que o mercado atribui a esse produto, né? Então, se eu quero ser competitivo, né? Então eu tenho que reduzir o custo para ter preço competitivo no mercado. Ele é mais flexível em relação aos outros sistemas, né? Então tem uma flexibilidade, né, bem elevada, né? Porém não é aceito pela legislação tributária. O imposto de renda não aceita, né, que você valorize os seus estoques, né, baseado nesse sistema, tá? Portanto, ele não envolve também rateios de critérios de distribuição de gastos, né, o que facilita, por exemplo, o cálculo para avaliar, né, o produto e o serviço, né? Basta deduzir, então, o preço de venda, né, e os custos diretos e variáveis e as despesas para obter a margem de contribuição do produto, tá? E aí, só que ele exige uma estrutura de classificação de custo mais rigorosa, né, em termos de controle de gastos de natureza fixa e de natureza variável. Isso não é muito fácil de fazer, né, porque aquilo que eu já disse lá em outra aula, né, existem alguns custos que são considerados semifixos ou semivariáveis, né, então eu tenho parcela, de determinado custo tem parcela fixa e parcela variável, né, por exemplo, energia elétrica, né? Então existe um consumo mínimo que, independente de consumir ou não energia, eu tenho que pagar. Então isso é fixo. E aí aquilo que é utilizado além disso é variável, né? Então existe essa situação também, tá? Já o custeio por absorção, custeio por atividade, ou ABC, ou custeio ABC, em termos de característica, né? Então ele se caracteriza pela apropriação aos produtos e serviços de todos os custos, todas as despesas diretas possíveis, sejam elas fixas ou variáveis, né? Então, assim, ele é muito mais abrangente do que o custeio por absorção. Ou seja, o custeio por absorção, que é o custeio integral, nós alocamos ao produto apenas os custos totais, as despesas não. No custeio variável, a gente aloca ao produto apenas os custos e despesas variáveis. Já os custos fixos e as despesas fixas não são alocadas. Aqui no custeio por ABC, não. Ele já vai apropriar ao produto ou serviço todos os custos, todas as despesas, seja elas diretas, indiretas, fixas ou variáveis, tá? Né? Então, ele baseia num conceito que as atividades de uma empresa, elas consomem recursos, né? E os produtos, né, que são fabricados, por sua vez, consomem atividade. Portanto, a classificação inicial dos custos e despesas é por atividade, tá? É por atividade. Em termos de flexibilidade, ele está no meio termo entre o integral e o marginal, né? Então ele é considerado semiflexível, né? Não é tão flexível igual os outros, mas tem sua flexibilidade, né? Já o preço de venda, ele é em função do mercado e não baseado em custo, né? Ou seja, é mais baseado no mercado ou até mesmo mais baseado na percepção de valor, né? Os resultados e a competitividade devem ser buscados pela gestão eficiente do custo. Então a empresa trabalha aí para minimizar os seus custos, né, no máximo, né?
As atividades são divididas entre os que agregam e as que não agregam valor ao produto. Então, eu olho, então, separo, né, as atividades, né, e aquelas que não agregam valor, eu vou procurar reduzir ou até eliminar esses custos. Né? Então, ele busca então reduzir ou eliminar atividades que não agregam valor, né, reduzindo os custos sem diminuir o valor, ou seja, sem diminuir a sua capacidade competitiva. Tá? Já falei sobre isso. Então aqui a gente tem o resumo, né? É, o resumo das características. Né? Então o sistema de custeio integral ele tem por característica que o preço é função do custo, calcula o custo total do produto, estabelece um resultado do produto e é um sistema rígido e inflexível, ele não tem flexibilidade. O custeio marginal direto ou variável, né, o preço é função do mercado, calcula o custo variável do produto, obtém a margem de contribuição e ele é totalmente flexível. Já o custeio por atividade, o preço é função da percepção de valor, né, e da gestão dos custos, portanto eu tento minimizar, né, os custos, calcula o custo direto do produto, obtém contribuição operacional do produto e tem uma flexibilidade mediana. Tá? E aqui a gente tem a estrutura básica, né, do sistema de custeio. Então, no caso do custeio integral por absorção, a estrutura básica, né, a seguinte: eu tenho o quê? Os materiais diretos, né, que são os custos variáveis, né, matéria-prima, componente, né, que são os materiais diretos. E tem os custos operacionais, né, que também são custos variáveis, né, ou seja, o pessoal, né, o pessoal, por exemplo, é mão de obra direta, né? E também eu tenho os custos indiretos, né? Os custos fixos, né? Que são os custos patrimoniais, né? Por exemplo, depreciações, né? Mão de obra indireta, materiais indiretos e utilidade. Então isso e depois eu tenho as despesas administrativas, que são as despesas gerais, né? Comerciais e de vendas, coisas desse tipo. Com isso, então, eu tenho uma base, né, de um custo, né, independente de preço, tá? De preço de venda. E aí, sobre esse custo, eu vou adicionar um percentual, né? Um percentual sobre o preço de venda, sobre o preço, né, independente, que seria o preço de venda, que seria as despesas financeiras do giro. Eu posso também incluir isso na composição do preço do produto. E aí eu vou atribuir um percentual também das despesas tributárias diretas, que são os impostos, e as despesas com venda, por exemplo, comissão de vendedores, coisas dessa natureza, eu vou adicionar sobre o preço. E aí então eu tenho o custo total, que seria a base para determinar o preço do produto. Né? Aí eu tenho o resultado em moeda ou um percentual do preço de venda. Tá? Então, portanto, né, o preço de venda do produto é em função do custo, né? Então, em função do custo, tá? Já o custeio direto ou variável, o custeio marginal, a apropriação somente dos custos, só há apropriação, né, somente dos custos e despesas variáveis, tá? Então, a gente tem aqui as despesas variáveis, né, que seriam matéria-primas, e os custos operacionais variável, né? Pessoal, mão de obra é variável. E aí eu tenho o custo independente de valor, né, ou preço de venda. Aí, com base nisso aqui, eu vou adicionar as despesas financeiras, as despesas tributárias e despesas de vendas, né, um percentual sobre esse preço de venda, né. E aí eu tenho, né, a soma de tudo isso, o custo variável, e isso me dá então uma margem de contribuição, né? Ou seja, aquele valor, né, que eu vou utilizar para cobrir os meus custos e despesas fixas, né, e ainda gerar resultado. Portanto, isso não é a base para determinar o preço de venda do produto, tá? Eu só preciso ver a margem de contribuição que esse produto proporciona, tá? E aí sim, o preço de venda, eu vou olhar o preço de mercado, né?
Então eu vou atribuir o preço de venda ao meu produto com base no que o mercado está praticando, né? Aí sim eu vou analisar. Então a formação de preço não é baseado no custo. Já o custeio por atividade ou custeio ABC, né? A apropriação é de todos os custos e despesas, né? Diretos ou indiretos, né? Os custos operacionais são divididos entre os diretamente direcionáveis à atividade e aqueles não direcionáveis, seja ele fixo ou variável, não importa, né? E aí então tem um esquema, né? A estrutura básica, né? Ou seja, eu tenho toda a matéria-prima, né? Que são os materiais diretos, né? Os custos operacionais diretos, né? As despesas administrativas diretas, né? Diretas, que são direcionadas, né? E aí eu tenho o custo independente de preço, né? Direto, né? E aí eu adiciono os percentuais de despesa financeira, despesas tributárias e outras despesas com vendas, né? Em cima desse valor. E aí então eu tenho o custo direto total, né? A soma de tudo isso nos leva então à composição operacional, né, que seria um valor obtido aí, né, da contribuição que cada um desses produtos, né, vai gerar. Já o preço, né, não está relacionado ao mercado e nem está relacionado também com os custos, né? O preço de venda, né, é em função da percepção de valor, né, e da gestão de custos, né? Então, a percepção de valor que esse produto tem, tá? Às vezes a gente se depara com um produto que a gente olha assim, pô, mas esse negócio aqui não tem tanto custo assim. Mas em função da utilidade, da percepção de valor que o mercado dá a esse produto, ele acaba tendo um preço um pouco mais elevado, tá? Em função disso, tá? Então era isso que eu tinha para falar, tá? Nesse encontro de hoje. A referência utilizada foi esse livro aí, Gestão de Custo, do Dal José Bertó e do Rolando Belk, né?